Olá a todos, boa tarde. Mais um episódio da Psicanálise Multidimensional. Vamos falar hoje sobre as vidas passadas que voltam, quando voltam, para nos ajudar a ir adiante. As vidas passadas nunca aparecem em nossas vidas presentes, a não ser para ir ajudar, contribuir com o presente. Como quando você está preocupada com alguma questão da vida que você não consegue resolver e passa muito tempo em cima desse problema, e aí de repente, assim, aos poucos, quase desapercebidamente, você começa a lembrar de alguma coisa. Uma fala lá no passado, um episódio, um momento da tua vida, o que for. Você começa a lembrar. Então, isso é exatamente o que acontece com as vidas passadas. Aparecem lembranças porque você precisa resolver alguma coisa aqui. Não é um passeio no parque, não é turismo. A gente não vai para o passado para fazer turismo. A gente vai exatamente para resolver alguma coisa que está nos atormentando aqui. E as vidas passadas, como eu pude constatar na minha experiência clínica e pessoal, aparecem nos sonhos. Por que eu cheguei nelas? Porque não só teve memórias, teve imagens interiores, né? As memórias são imagens interiores que aparecem pra gente na nossa mente, como também sonhos. Então, quando a gente consegue identificar a vida passada, quando a gente abre essa possibilidade de compreensão, começamos a enxergar um monte de coisas. Então, eu queria contar o caso de uma mulher aqui que está no meu livro. Não é nesse livro não que está. Esse aqui é o livro que dá fundamento, Psicanálise e Vidas Passadas, que dá fundamento teórico ao uso, a como eu cheguei às vidas passadas usando a psicanálise, sem usar nenhuma outra religião, nenhuma outra não, porque a psicanálise não é uma religião, nenhuma crença, nenhum outro conhecimento fora do método psicanalítico, que é uma abordagem humana, científica, de conferir e de validar as informações de várias formas. Eu queria contar o caso de uma mulher que foi minha paciente muito tempo atrás. Ela veio até mim por causa da filha, que tinha uns 6, 7 anos na época. Ela era uma brasileira que se mudou para aqui, nos Estados Unidos, onde eu moro, e perto da mãe dela, filha única, e ela acabou conhecendo um homem mais velho, assim, uns 10 anos mais velho do que ela, pelo qual se apaixonou muito. Foi muito intenso a atração entre os dois. Esse era um homem que aos 50 anos vivia com a mamãe numa grande casa e passava seu tempo trabalhando, cuidando da mãe, e tinha uma vida bastante limitada. Os dois se conheceram dentro por causa de um aplicativo, né? E acabaram começando a ter começaram uma relação. Essa relação produziu uma criança. Ela ficou grávida. E ele achou que ela tivesse engravidado porque ela queria casar com um americano e ganhar o green card. Era uma visão muito distorcida e maldosa. Ela ficou grávida porque ela estava há 20 anos tentando engravidar sem conseguir, do ex-marido. Inclusive, a separação do ex-marido aconteceu justamente porque, após muito desgaste na tentativa de engravidar, o que fazer, enfim, um casamento que já estava não indo muito bem, mas o estopim que desmanchou a relação foi que ela então queria adotar uma criança, porque ela queria muito ser mãe. Queria adotar uma criança, e aí o ex-marido disse não. E esse não foi definitivo e levou para a separação. Então, essa é uma mulher que achava não poder ter filhos, porque ela tentou 20 anos sem conseguir. E ela já estava com 40 anos. E, de repente, engravida em 3 meses desse homem. Esse homem desconfiado, apesar de gostar muito dela, assumiu a criança, mas à distância, continuou vivendo com a mãe
E finalmente a criança nasceu, uma menina, e eles mantiveram essa relação à distância. Depois de uns meses que ela nasceu, a mulher foi morar com ele e foi absolutamente infernizada por essa mãe. Infernizada, maltratada, a mãe gritava para ela, foi muito ruim. O marido, filho dessa mulher, que não era nem, não sei se eles já tinham casado ou não, mas não era nem fazia nada, como muitos homens deixam a mãe, são completamente súcubes da mãe, né? São submissos à mãe. Isso acontecia na sala de jantar, enquanto eles estão jantando, assim, na frente de todo mundo. Era um descaso, era um desrespeito. E essa mulher engoliu muitos sapos. Porque ela não é uma mulher que está acostumada a lutar, a brigar, porque ela gostava muito dele, porque estava com uma filha que ela tanto quis por mais de 20 anos, então era isso que ela tinha. Ela chegou até mim uns anos depois, agora sempre vivendo separados, a mais ou menos 1 hora de distância de carro um do outro. Ele vinha de vez em quando para visitá-la e ela passava algum tempo na casa dele. Então, semana sim, semana não, ela ia para casa dele, semana sim, semana não, no final de semana ele ia para casa dela. E para não deixar a mãe sozinha, né? E aí a filha começou a ter problemas de comida, ela não comia. A menina era magérrima, não chegava a ser anoréxica, era uma menina saudável, mas não comia. A mãe ficava desesperada, como qualquer mãe ficaria. Comia muito pouco, demorava para comer, fazia corpo mole. Tinha uma coisa assim muito complicada, muito difícil de resolver. E a mãe chegou até mim. Então eu fazia sessões com a criança e com a mãe, porque não tem como tratar de uma criança sem tratar da mãe, porque a criança não nasceu assim simplesmente, né? Ela está numa relação familiar e a mãe é a sua principal cuidadora, então é com a mãe que eu tenho que falar. E o trabalho com a criança foi bem difícil, bem devagar, porque não falava, não é uma criança que se abre, que fala, que conta, é uma criança difícil, que está acostumada a prestar atenção só que está fora, né? Não diria assim extrovertida, porque ela não tinha nem essa alegria da extroversão. É a criança que só olha muito material e a vida das coisas, e é muito difícil tirar coisas dela. A mãe estava angustiada com essa realidade e com a realidade que ela vivia na casa do marido, né, do pai da criança, e que não tinha sido resolvida. E ela queria que ele pudesse finalmente morar com ela. Foram anos assim, morando separadamente. Ele não ousava deixar a mãe sozinha. Sei que foi num dia que eu fiz a sessão com a menina em que finalmente parece que se abriu um portal e a menina começou a falar umas coisas sobre a mãe. Falar que uma das coisas que ela falou, que foi assim uma pegada sobre a mãe que vinha de um lugar completamente novo que ela nunca tinha mostrado, foi que ela achava um absurdo a mãe se submeter a essas coisas. A criança, hein, que bonito. As crianças são inteligentes, né? É que não lhes é permitido falar a verdade. Por isso que essa criança também era muito difícil, só olhava as coisas fora, não as coisas dentro, porque não dá para falar a verdade. E a mãe vivia assim e criou-a assim. A ensinou com comportamento isso, que não se fala a verdade. Não se fala o que a gente realmente sente. Mas um dia saiu essa visão assim de uma mulher submissa que aceita ser maltratada. E é como se a criança não conseguisse engolir essa realidade. Estava aqui. E aí era tão intenso isso, essa situação era tão intensa e demorou tanto tempo, perdurou por tanto tempo que se somatizou e a criança não estava comendo. A partir dessa sessão com a menina, eu pude olhar para os sonhos que a mãe me trazia de um outro lugar. E comecei a desconfiar que tivesse alguma coisa ligada ao passado, a uma outra vida. E aí eu conversei com a mãe e começamos a fazer regressões. Então isso é o quadro que apareceu. Aos poucos, as regressões vêm assim.
É como um refluxo de uma coisa que ficou parada e que não consegue vir à tona. Vem aos poucos, tá? São situações, imagens, momentos. Mas eu vou resumir aqui para contar assim, a história, para entenderem a história. Essa mulher, a mãe da menina, era uma mulher simples, ou seja, sem dinheiro, sem muito dinheiro, que vendia algum produto, alguma comida, algum produto, numa barraca na rua, numa rua da França, de alguns séculos atrás. Ela era nova e bonita. O marido dela atual era o marido dessa mulher poderosa, bem poderosa. Passando de carruagem, ele avistou a moça e os dois foram aos poucos se percebendo sempre mais e se percebendo apaixonados. Estavam apaixonados. Essa mulher que era a mãe dele, graças a Deus já não está mais nesse planeta, nesse momento. Essa mulher, ela era uma mulher poderosa, uma nobre, e mais velha, que percebeu, não gostou. O romance entre o homem e a moça cresceu ao ponto que ele resolveu deixar tudo e fugir com ela. E lá estão, então ele saiu de tudo, ele deixou o luxo, o conforto para ir embora com ela. E lá estão, então, os dois numa casinha, num campo fora da cidade, num lugar afastado, na cama, felizes. Eu não sei quanto tempo que isso foi, porque eu acho que ela teve uma filha, um bebê, que eu creio que seja uma menina. Porque isso não foi imediato, não. Então, eles estão lá, os dois juntos, felizes e contentes na vida deles, quando chegam uns energúmenos, uns homens, que pegam ele, estupram ela, pegam ele, batem e levam a criança. A criança, que é um bebê, vai ser decapitada em praça pública. E ele eventualmente vai ser morto. A moça, isso foi depois, ela foi estuprada e foi largada nua no meio da rua. Ela foi recolhida por uma senhora que ficou com dó dela, que era uma costureira, e a levou para a casa dela, onde ela viveu o resto da vida. E aprendeu a costurar, ensinou outras mulheres a costurar, e essa foi a vida. Essa senhora que a recolheu, hoje é a filha dela. Quando a gente começou a entender a história, aí as coisas começam a ficar, tudo entra nos eixos. Os comportamentos, os jeitos, né? Então, essa mãe estava segurando, assim, com as garras, esse filho que tinha sido seu marido. Não queria perdê-lo para a mulher, que é a mesma mulher. Ele estava num transe, porque havia sido morto. Quando a gente morre por uma coisa que a gente fez, mesmo que seja a mais justa do mundo, é muito provável que fiquemos com um trauma que nos paralisa de continuar fazendo coisas boas, por exemplo. Então, mas só da gente, nós aqui no consultório, abrirmos esse espaço novo de compreensão, naturalmente essa mulher começou a abordar as coisas de forma diferente. Aí, pulando um pouco para frente, nós temos esse homem que finalmente se muda para a casa dela. Não se muda, perdão. Esse homem que finalmente coloca sua casa à venda. Ele e ela começa finalmente a abrir aquela vontade de ter uma casa própria aos 50 e tantos anos. Nessa altura ele tem quase 60 já. Uma casa própria, com a própria família, a esposa e filha, que já é pré-adolescente agora. E eles compram uma casa nova,
conseguem, demora, tá? Demora. Aquela outra casa da mamãe não se vendia, conseguiram vender. A mãe vai morar com eles, porque não tem outro jeito, mas mudou o equilíbrio, o jogo de forças, de poder. A casa é minha, ela é hóspede. E eles começaram finalmente a construir a vida deles como casal. Demorou muito tempo, muitos anos. Essa mulher morreu, uma hora ela começou a não funcionar bem da cabeça, ela é demorou para morrer. As pessoas não boas parece que duram mais, né? Ela demorou para morrer, ela finalmente fez a passagem, um filho ficou com as cinzas e ele pressentiu que tinha que jogar cinzas no mar. Então, num dia, logo em seguida que eles receberam a cinza, ele nadou mais possível para longe, né? E jogou as cinzas. E nisso, uma onda enorme chegou e quase que o levava embora. Ele fez com muita dificuldade, nadou de volta e conseguiu voltar para a beira do mar. Então, e eles estão vivendo felizes e contentes até hoje. Tá tudo fechado, tudo bonitinho, tudo resolvido. A menina hoje tem 18 anos. Então, esse é um exemplo de resolução do presente que estava empacado por causa de uma vida passada. A gente tem um preconceito, a nossa cultura tem um preconceito com as vidas passadas, porque dá medo, mas também porque as pessoas não sabem como lidar com elas, o que acontece, como que eu faço. Mas na minha experiência, é exatamente como ter tido um trauma na tua infância. A gente tem que voltar na tua infância para entender esse trauma. Sendo que você, naquele momento, era pequena, por exemplo, e não tinha a cabeça que você tem hoje, não podia entender as coisas que você entende hoje. Então, com as vidas passadas é um pouco mais complicado, porque tem que entender, pelo menos é assim que eu trabalho, porque eu trabalho com as vidas passadas dentro do processo analítico junguiano, pós-junguiano. Então, é entender a psicologia daquela pessoa, como funciona a coisa para ela lá. E curando lá para que os efeitos cheguem até aqui. Mas nesse curar lá, como a pessoa é sempre ela, ou seja, é o espírito que permanece igual, apesar da personalidade de hoje poder ser diferente, mas tem muitos traços parecidos. Eu vejo isso o tempo todo. É só a gente saber olhar. Então, enquanto eu trabalho lá, aqui já vai começando a mudar. Agora, é claro que para conseguir fazer esse trabalho, eu preciso se dedicar. É um investimento, não só de dinheiro, eu estou falando investimento das suas energias, porque você tem que entender, você tem que querer entender, você tem que querer realmente resolver. Essa mulher que eu atendi, ela só foi me procurar e nem achava que fosse possível resolver. Ela estava levando a vida assim, esperando que um dia ele saísse da casa da mãe e fosse morar com ela e a filha deles. Então, ela só veio porque a menina foi o estupim. A menina que somatizou um problema tão sério para uma mãe, que é uma criança não comer, que provocou o movimento de mudança. E não acaso, porque ela também estava super traumatizada, estava apavorada, perdeu o marido, perdeu o bebê, eles assistiram à decapitação da bebê. E parece que teve uma outra vida antes. Muitas vezes tem uma série de perseguições, assim, os inimigos nossos não vão embora assim rapidinho. Então, ela também estava traumatizada. As pessoas traumatizadas não ousam dar muitos passos, porque acham que vai despencar o céu em cima da cabeça delas. Quem provocou a mudança, quem provocou o movimento em prol de uma resolução foi justamente aquela mulher que a recolheu, que sabia da história e que estava amargurada e de saco cheio daquela história.
porque gostou muito da moça, ficou com ela, a moça ficou com essa senhora até a morte dessa senhora e ficou na casa dela e levou adiante o negócio de costureira dela. Então é assim que é. Essa menina, ela veio para unir os dois, né? Além de fazer a vida dela, unir os dois e finalmente resolver uma questão, ajudar a contribuir para resolver uma questão muito antiga, que foi resolvida. Então esse é um exemplo de como que a gente melhora a nossa vida aqui, quando a gente cava o fundo suficiente para chegar no lugar aonde precisamos chegar. Se a gente chega 10 centímetros antes, mas não no centro, no coração do problema, não vamos resolvê-lo. Porque a gente para antes, porque a gente não aguenta ver o que a gente precisa ver. Não vai resolver. É exatamente como qualquer doença e qualquer ferimento físico. Você tem que resolver tudo. Chegar na raiz do problema, senão ele vai voltar. E vejo muitos problemas assim das pessoas voltarem vida após vida. E eles podem se manifestar de formas diferentes, sob ângulos diferentes, mas tem um fio da meada que é o mesmo, que é uma questão que a pessoa não conseguiu superar. Assim como a gente tem todos os dias situações assim. Algumas são mais fortes, mais intensas, mexem mais com a gente, nos desafiam e nos deixam uma marca maior, e aí a gente vai levá-las adiante até a gente não ser capaz de enfrentá-las. Então, trabalhar com vidas passadas, repito, não é turismo, não é uma diversão, não é assim uma coisa diferente para fazer e tal. E antes de ir na vida passada, eu preciso entender a pessoa hoje. Primeiro a gente dá uma olhada no presente, a gente trabalha um pouco esse presente. E eu busco sinais de que é preciso ir para a vida passada. Não entro numa vida passada ou busco alguma coisa no passado para começar a análise. Não. É o ser da pessoa através de seus atos falhos ou através de suas situações de vida, ou através dos seus sonhos, que vai me dizer que é preciso ir mais longe. Mas enquanto isso não acontecer, eu não mexo nessas questões. Porque a psique é um organismo vivo muito delicado, que precisamos saber se relacionar com respeito. Então, cada pessoa tem o seu tempo e suas necessidades e suas questões. Então, primeiro a gente tem que entender a pessoa, as questões que ela está trazendo, o que ela precisa, e ir até onde ela consegue, e também o inconsciente traz dela. Agora, o inconsciente pode trazer alguma coisa, o que eu vejo muitas vezes acontecer, escancarado para mim, mas o eu da pessoa, a consciência dela, o entendimento dela não consegue ver. Não consegue ver porque não quer ver, porque tem medo, porque muitos traumas são muito pesados mesmo. Mas tudo tem absolutamente certeza, tem uma solução. É preciso então se estruturar mais, crescer mais em termos de conhecimento, autoconhecimento, consciência, força interior para encarar. E aí depois vai ser... Eu mesma demorei muito tempo para encarar algumas coisas, mas muito tempo. Conforme, não porque você é fraco ou eu era fraca, não, mas porque a coisa a ser encarada é muito grande. Então eu preciso me preparar, eu preciso estar pronta. E uma vez que eu consigo ter um mínimo de capacitação psicológica, aí as coisas vão vindo e aí se abre o caminho. E aos poucos vão vindo pedaços, assim, tipo como se desprendendo lá do fundo, pedaços de memórias que a gente vai com paciência e atenção reconstruindo, sem forçar nada. Justamente porque cada história é única, totalmente individual. A psique é um organismo delicado, pelo qual precisamos ter respeito. Por isso não se dá etiquetas rápidas, não se encontra soluções imediatistas, porque não são sérias.
Então hoje falei um pouco sobre as vidas passadas que vêm para nos ajudar a ir adiante, para ajudar com o presente. Elas só chegam na tua vida, só começam a aparecer porque tem alguma coisa neste presente para resolver. Não é por nenhum outro motivo. Então eu desejo a todos um bom final de semana e até segunda-feira com uma nova live, às 3 horas. Tchau, tchau.